Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Josefa Fernandes. Eu trabalho no Departamento de Políticas e Programas Educacionais, na Gerência do Ensino Regular, na coordenação do ensino médio. Eu gostaria de aproveitar esse momento e pedir a vocês que continuem seguindo as redes sociais do Projeto Conquistar, @conquistar.seducam, #conquistar22. Nós vamos para mais um episódio de língua espanhola e hoje nós vamos falar sobre compreensão lectora. Vamos para o nosso simulado. E agora nós vamos fazer a leitura da nossa primeira questão. Antes de tudo, eu gostaria apenas de salientar que como nós estamos contribuindo para a preparação dos nossos queridos alunos para o ingresso a uma universidade pública, então nós trouxemos questões, modelos de questões do Enem. Então vamos começar a nossa leitura. A primeira questão é do Enem 2019 e o título é o seguinte: acompanhe, façam a leitura junto comigo. Millennials. Así es la generación que ya no recuerda cómo era el mundo sin Internet. Algunos los llaman generación Y, otros millennials, generación del milenio o incluso hecho boomers. Nacieron y crecieron en una era de rápido desarrollo de las nuevas tecnologías y casi no recuerdan cómo era el mundo sin Internet. Son idealistas, impacientes y están bien preparados academicamente. Seguindo com a leitura, muchos de ellos han tenido oportunidad de viajar por el mundo a una edad temprana, de estudiar en las mejores universidades y de trabajar en empresas multinacionales y extranjeras. La generación Y se compone de este tipo de personas que quieren todo a la vez. No están dispuestas a soportar un trabajo poco interesante y rutinario. No quieren dejar las cosas buenas para luego. Lo que sí quieren es dejar su huella en la historia, vivir una vida interesante, formar parte de algo grande, crecer y desarrollarse, cambiar el mundo que les rodea y no solo ganar dinero. Agora nós vamos para a leitura. Vamos ficar atento agora ao que diz o enunciado. O texto aponta características e interesses da geração Y, ou geração, no caso em espanhol, generación Y. Nele, a expressão dejar su huella refere-se a um dos desejos dessa geração, que é o de letra A, conhecer diferentes lugares. Letra B, fazer a diferença no mundo. Letra C, aproveitar todas as oportunidades. Letra D, obter uma formação acadêmica de excelência. E letra E, conquistar boas colocações no mundo do trabalho. Então, como eu falei para vocês, é importante que vocês fiquem bastante atentos ao que pede o enunciado, porque exatamente a partir desse enunciado é que nós vamos ter uma direção sobre a resposta correta. Agora, vamos para o nosso gabarito. Então, agora nós vamos para o nosso gabarito. Vamos, uma vez mais, ficar atento ao que pede o enunciado.
certo? O texto aponta características e interesses da geração Y. Nele, a expressão dejar su huella refere-se a um dos desejos dessa geração, que é o de... Então, prestando atenção aqui ao nosso enunciado, vejam só que aqui nós temos uma expressão. Qual é a expressão? Dejar su huella. Então, nós precisamos, dentre essas alternativas, encontrar a resposta correta que vá definir, trazer uma definição para essa expressão que está presente no texto. Qual expressão? Dejar su huella. E qual é a resposta correta? A resposta correta é a letra B. Fazer a diferença no mundo. Letra B é a resposta correta, que é fazer a diferença no mundo. Então, agora nós vamos para o nosso gabarito comentado. Lembrando, uma vez mais, né, com relação, embora ele não esteja ainda aqui, não tenha colocado aqui o nosso enunciado, mas nós estamos à procura de quê? De uma definição para aquela expressão que está presente no texto. Então, a letra A fala o seguinte: o texto não menciona gosto por viagens, e sim que a geração Y tem a oportunidade de viajar. Certo? Então, se nós formos observar, né, sobre a questão, sobre a definição daquela expressão, o que ela expressa, o enunciado já está falando que a expressão, ela expressa um desejo dessa geração. Qual geração? A geração Y, certo? Então, nesse caso aqui, não é a questão, ela não expressa esse gosto. Pelo contrário, se você voltar lá no texto, vai dizer que eles têm a oportunidade de viajar muito, mas não expressa um gosto, diz que eles têm a oportunidade de viajar. Então, por isso, a letra A, o texto não menciona gosto por viagens, e sim que a geração Y tem a oportunidade de viajar. Letra B, que no caso é a resposta correta, né? Que expressa, no caso, o significado daquela expressão, que é fazer a diferença no mundo. Fazer a diferença no mundo é o que essa geração deseja, e é o que reflete os sentidos da expressão em destaque. Qual expressão? Daqui a pouco nós vamos já retomar. E a letra C, aproveitar todas as oportunidades, não é tudo que essa geração quer. E não reflete também o sentido da expressão em destaque. Letra D, obter uma formação acadêmica de excelência já é uma oportunidade característica dessa geração. Letra E, conquistar boas colocações no mundo do trabalho é também uma característica dessa geração, mas, no entanto, não é o que expressa um desejo. Se você voltar lá no enunciado, você vai observar que a resposta que dá um sentido para aquela expressão que está falando sobre um desejo dessa geração é a letra B, que é fazer a diferença, que fazer a diferença no mundo é o que expressa o que essa geração deseja e é o que reflete o sentido da expressão em destaque. Agora nós vamos para a nossa segunda questão. Vamos à leitura da questão? Então, uma vez mais, nós trouxemos aqui um modelo de questão da prova do Enem, né? Lembrando que é interessante, já que o objetivo do projeto Conquistar é ajudar a apoiar os alunos na questão dessas avaliações. Então, vamos lá para mais um modelo de questão do Enem. E a questão é uma questão de 2019. Vamos à leitura? Adelfos. Eu sou como las gentes que a mi tierra vinieron. Soy de la raza mora, vieja amiga del sol, que todo lo ganaron y todo lo perdieron. Tengo el alma de nardo del árabe espanhol. Agora nós vamos para a leitura do nosso simulado.
Fiquem bem atentos em relação ao que diz o enunciado. Bom, nessa estrofe, o poeta e dramaturgo espanhol Manuel Machado reflete acerca, vamos para a leitura das opções. Letra A, de sua formação identitária plural. Letra B, da condição nômade de seus antepassados. Letra C, da perda sofrida com o processo de migração. Letra D, da dívida do povo espanhol para com o povo árabe. Letra E, de sua identificação com os elementos da natureza. Agora nós vamos para a leitura do nosso gabarito. Nessa estrofe, o poeta e dramaturgo espanhol Manuel Machado reflete. Qual é a resposta correta? Letra A. Reflete acerca de sua formação identitária plural. Vamos para o nosso gabarito comentado. Então, fiquem bastante atentos, porque agora nós vamos para o nosso gabarito comentado. Né? Como eu falei para vocês, é importante que vocês estejam bastante atentos ao enunciado. É importante que vocês fiquem atentos ao gênero textual, porque vejam só, não esqueçamos que nós estamos trabalhando justamente a questão da compreensão lectora, que é justamente o tema que vem presente nas provas de vestibulares, nas provas do Enem. Vocês sempre terão que fazer a leitura de um texto, tá? Quando chegar naquela questão que envolve a língua estrangeira, ou a língua inglesa, ou a língua espanhola, nós sempre vamos nos deparar com a questão da compreensão lectora, sempre com a leitura do texto. Então, letra A, o texto, como nós já comentamos, o texto reflete sobre a formação identitária do poeta. Letra B, não se trata de uma reflexão a respeito da condição nômade de seus antepassados. Letra C, não se trata de uma reflexão sobre a perda sofrida com o processo de migração. Letra D, não se trata de uma reflexão sobre a dívida do povo espanhol para com o povo árabe. E letra E, não se trata de uma reflexão sobre sua identificação com os elementos da natureza. Então, só retomando um pouco aqui a questão do enunciado, tá? É importante que vocês fiquem atentos ao que pede o enunciado, e nesse caso aqui, vejam bem que sempre o enunciado ele já traz uma dica para você. Olha, só retomando o enunciado da questão número 2. Nessa estrofe, o poeta, dramaturgo espanhol, Manuel Machado, reflete acerca, olha só essa palavra aqui, reflete, acerca, ele está refletindo a respeito a alguma coisa. Então, se você voltar lá no texto e fazer a leitura, você vai ver que ele está fazendo uma reflexão a respeito de sua formação identitária plural, uma mistura, né, de identidade, alguém que saiu de um país, foi para outro, saiu de uma região e foi para outro, e então a partir daí ele faz essa reflexão. E é justamente a respeito essa questão dessa reflexão que o enunciado foi elaborado o enunciado dessa questão. Agora nós vamos para a terceira questão. Fiquem atentos, me acompanhem, tá? Lembrando que nós estamos aqui, mas nós já estamos, como é que eu posso falar? Já estamos fazendo um treino para que vocês possam ter aquele bom desenvolvimento na hora de fazer a prova de vocês. E é lógico que o treino ele começa com o quê? Com a leitura, né? Nosso tema, não esqueçam do nosso tema, que nós estamos trabalhando sobre a questão da compreensão lectora. Então, vamos para a leitura. É importante que nós façamos uma leitura atenta. Eu peço que vocês me acompanhem, tá bom? Aproveite esse momento já para fazer esse desenvolvimento de uma boa leitura, uma leitura atenta. Então, questão número 3, que é do Enem 2019, o título do nosso traz um título, essa questão traz um título, né? Que é "Que hay
desierto en la fábula de la cigarra y la hormiga. Cuenta una conocida fábula que tras passar todo um verano cantando e ociosa, uma cigarra se encontrou sem alimento e decidiu pedir a sua vecina, la hormiga, algo que llevarse a la boca. Esta le ofereceu granos de arroz acompanhados de uma moraleja. Mas vale prevenir que lamentar. Merecem sua fama de previsoras e afanosas las hormigas? Sem dúvida. Las hormigas cortadoras de hojas, por exemplo, são consideradas as primeiras agricultoras do planeta, dedicadas a cortar, acarrear e integrar hojas no jardim de hongos del que se alimentam. Outro dato curioso é que se ha comprovado que praticamente em todas as espécies de hormigas, as mais ancianas assumem trabalhos de maior risco. De acordo com David Moron, da Universidade de Jagiellonian, Polônia, eu creio que seja essa o nome da universidade, porque é uma universidade polônia, então certamente esse nome aqui que vocês estão vendo aqui, né, ele tem uma outra origem, uma pronúncia talvez um pouco diferente. Então, continuando com a leitura do texto, isso se deve a que é melhor para a colônia sacrificar uma vida que está cerca de seu fim, que é um indivíduo jovem. Enquanto a las cigarras, não se les puede acusar de perezosas. Lo que sí es cierto es que los machos pasan el verano cantando un sonido que producen con unas membranas llamadas timbales y encaramados a un árbol de cuya savia se alimentam. Agora nós vamos fazer a leitura do nosso simulado, sempre reforçando para vocês que é importante que vocês estejam atentos ao que está pedindo o enunciado, certo? Então, me acompanhem. A fábula é um gênero de ampla divulgação, frequentemente revisitado, com diversos objetivos. No texto, a cigarra e a formiga é retomada para, letra A, apresentar ao leitor um ensinamento moral, letra B, reforçar o estereótipo associado às cigarras, letra C, descrever o comportamento dos insetos na natureza, letra D, expor a superioridade das formigas em relação às cigarras. Letra E, descrever a relação social entre formigas e cigarras na natureza. Então, como vocês podem observar, vamos prestar bastante atenção a essa última questão. Se for o caso, a gente pode retomar uma vez mais as outras questões. Preste atenção no enunciado. A fábula, tá? Olha só, a fábula é um gênero de ampla divulgação, frequentemente revisitado com diversos objetivos. Diversos objetivos, tá? Então, no texto, a fábula, a cigarra e a formiga é retomada para... Veja só, olha o que o enunciado já está falando. A fábula é um gênero de ampla divulgação. Ela é retomada
com diversos objetivos. Mas no caso desse texto aqui, desse texto que nós lemos, qual é o objetivo de se retomar essa fábula, certo? Então, aí nós temos as opções de respostas. No caso, a letra A, retomando, vamos fazer uma leitura, outra leitura sobre as opções de respostas. Apresentar ao leitor um ensinamento moral. Letra B, reforçar o estereótipo associado às cigarras. Letra C, descrever o comportamento dos insetos na natureza. Letra D, expor a superioridade das formigas em relação às cigarras. Letra E, descrever a relação social entre formigas e cigarras na natureza. Então, vejam só que aí nessas opções vem com dá a entender, né, são respostas que dá a entender vários objetivos. Mas, no caso, nós precisamos, se for o caso, voltar lá ao texto, fazer a leitura do texto, para que a gente possa encontrar a resposta correta, porque se vocês observarem também, aqui nessas opções, né, se não for feita uma boa leitura, de repente uma informação que nós pegamos rapidamente, ela pode nos direcionar para a resposta correta, mas ao mesmo tempo, ela pode também fazer com que a gente se perca e acabe até marcando a resposta errada, certo? Então, nós vamos agora verificar a resposta correta. Que é a resposta do nosso gabarito. Bom, uma vez mais, sempre retomando, já que nós estamos aqui justamente para preparar vocês, né, para tirar a melhor nota no Enem. Então, não o objetivo aqui é retomar mesmo, sempre retomar, sempre ficar reforçando para vocês o que é necessário, o que eu preciso para tirar uma boa nota na prova de língua estrangeira, língua espanhola. Em que eu preciso ficar atento? Preciso ficar atento em muitas coisas, porque uma coisa é a língua portuguesa e uma coisa é a língua espanhola. Embora haja uma grande semelhança entre as línguas, é importante que vocês fiquem atentos, porque uma simples palavra pode fazer vocês se equivocarem na hora de marcar a resposta, certo? Então, vamos lá. A fábula é um gênero de ampla divulgação, frequentemente revisitado com diversos objetivos. E aí eu gostaria, uma vez mais, aqui de enfatizar para vocês essa questão aqui, ó, revisitado com diversos objetivos, certo? No texto, a fábula A Cigarra e a Formiga é retomada. Olha só essa palavra que ela é retomada para... E aí nós temos as opções de resposta, mas no caso aqui, como nós já estamos vendo, né, a resposta correta aqui, o nosso gabarito. Neste caso, ela é retomada para quê? Para descrever. Olha a atenção também aqui no verbo. Certo? Se vocês forem observar, nós temos vários verbos aqui. Na letra A, nós temos o verbo apresentar. Na letra B, nós temos o verbo reforçar. E na letra C, nós temos o verbo descrever. E é exatamente esse o objetivo da retomada dessa fábula. Descrever o comportamento dos insetos na natureza. E agora nós vamos para o nosso gabarito comentado. Então, letra A retomada da fábula em questão não tem como objetivo apresentar ao leitor um ensinamento moral, tá? Então, olha só, ensinamento moral, nós poderíamos nos deter aqui nessa resposta, ensinamento moral. Não é o objetivo da retomada dessa fábula. Letra B, a retomada da fábula em questão não tem como objetivo reforçar o estereótipo associado às cigarras. Então, vejam só, reforçar o estereótipo associado às cigarras. Também não é o objetivo, porque se você fizer a leitura do texto, você vai observar que em nenhum momento, né, está trazendo uma ideia de que as cigarras elas são preguiçosas. Não é isso, tá? Letra C, a retomada da fábula em questão tem como objetivo descrever, sim, o comportamento dos insetos na natureza.
Letra D, a retomada da fábula em questão não tem como finalidade expor a superioridade das formigas em relação às cigarras. Tampouco, gente, olha só, superioridade também não é esse o objetivo. E letra E, a retomada da fábula em questão não tem como objetivo descrever a relação social entre formigas e cigarras na natureza. Então, a nossa resposta correta é a letra C. Eu espero ter contribuído com vocês com a leitura dessas questões. Como eu falei para vocês, é a leitura de questões do Enem, justamente modelo de questões que vocês vão precisar para aprimorar o conhecimento de vocês e assim tirar uma boa nota. Eu espero nesse momento ter contribuído. Eu reforço para vocês que vocês voltem às provas do Enem, que vocês façam a leitura, que vocês estudem um pouco mais de gramática, um pouco de verbos, porque, de repente, o modelo de uma instituição para outra, ela pode mudar em pequenos detalhes. Então, é importante que vocês aprimorem a leitura de vocês. Então, como eu falei para vocês, a nossa aula de hoje foi sobre compreensão lectora e eu espero de alguma forma ter contribuído com vocês. Eu vou dar 3 segundinhos para que vocês possam aí preparar o celular de vocês, fazer aquela pose, tá bom? Porque eu vou fazer uma pose aqui também para que a gente possa fazer essa selfie juntos. Vamos lá? Então, eu gostaria, uma vez mais, de agradecer a todos vocês que estão aí assistindo, aos alunos das diversas escolas, aos professores que estão acompanhando. E eu gostaria de aproveitar esse momento, né, e retomar e pedir uma vez mais que vocês continuem seguindo as redes sociais do Projeto Conquistar, @conquistar.seducam, #conquistar22. Hasta luego!